Tá gravando. Então, eu vou começar assim. A gente vai corrigir a lista 1 que eu mandei na terça. A gente vai dar uma olhada nas questões para ver se vocês têm dúvidas e também dar uma revisada no conteúdo usando as questões, né? E se sobrar tempo, eu tenho mais material de quantidade de movimento. Mas aí depende de quanto tempo que a gente for demorar aqui. Se não sobrar tempo para ver isso, daí eu gravo depois alguma coisa. Certo? Então, vou começar, tá? Começando lá com a questão 1, que essa aqui é uma questão bem teórica, que usa lá aqueles... É pra gente analisar usando aquela fórmula e entendendo o que aquela fórmula significa na prática, né? Que é que o trabalho, ele vai ser a força vezes a distância vezes aquele cosseno do ângulo, certo? Que nesse caso aqui é o alfa. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem blocos homogêneos de massa M sobre uma superfície horizontal com forças de mesmo módulo F. Então, todas essas forças são iguais. Elas só estão em direções diferentes aqui, tá? Conforme representa a figura abaixo. Então, a gente tem uma força aqui apontando para baixo, empurrando, essa aqui puxando aqui para cima e uma empurrando na horizontal. E daí ele pergunta como é que são esses trabalhos que estão sendo realizados pelo estudante com uma mesma distância d. Então a distância aqui ela não vai interferir no que a gente está fazendo. E a força, ela também, eles nos dizem que é tudo igual. Elas têm a mesma intensidade, o mesmo F aqui. Então, o que a gente precisa saber aqui é como esse cosseno ele afeta o valor do trabalho, né? Então, aqui nesse caso, a gente tem que o cosseno, lembrando que só a componente do trabalho que está ao longo do deslocamento, que está aqui na horizontal, é que vai afetar, por isso que aparece o cosseno aqui. Então, a componente aqui do F é aqui assim. E isso aqui vai ser F cosseno de alfa, certo? Cosseno de alfa. E nesse segundo bloco aqui, a gente tem na verdade a mesma coisa, né? Se vocês pararem para pensar. A gente também tem uma força. Essa componente aqui é F cosseno de alfa também, os ângulos são iguais. E ela também está na horizontal, essa componente. Então é isso aqui que vai afetar. E daí, nesse caso aqui, não importa se ele está empurrando para baixo ou puxando aqui, o que importa é só essa componente horizontal, né? E aí essas componentes horizontais, elas têm o mesmo tamanho, mesma direção, o mesmo sentido, elas são a mesma coisa. Então, nesse caso, o WX tem que ser igual ao WY. Porque as componentes ali da força que estão na horizontal são iguais, certo? E daí a gente tem essa WZ aqui, que o WZ ele tá com a força ao longo do deslocamento. Então o cosseno disso aqui é 1, certo? Mas essa componente aqui ela tem que ser menor, porque a gente está multiplicando por esse cosseno de alfa, que como o alfa ele não é zero, como a gente tem um desvio em relação à horizontal, isso aqui vai ser menor do que o F todo. Então, esse WX e o WY, a força que está indo aqui na horizontal, ela é menor do que F. Faz sentido? Isso aqui? Certo. Então, se essa força é menor do que o F que está aqui, então o trabalho também vai ser menor. Certo? Isso quer dizer que a gente vai ter menor do que o WZ. O WZ ele tem que ser maior porque ele está na horizontal, então toda a força está trabalhando para fazer esse deslocamento. Certo? Então a resposta aqui é a letra B. A segunda questão é daquilo que a gente conversou na última aula, de ter uma força variável, certo? Então, o que a gente vai ter aqui? A gente tem um gráfico da força vezes
em função aqui do deslocamento x. E essa força aqui, ela está variando ao longo desse deslocamento. Ela aumenta até chegar lá na metade do deslocamento, aqui no 2, e daí depois diminui até chegar no 4. E daí ele quer saber qual é o trabalho total realizado por essa força quando a partícula se desloca de 0 até 4. Então é a área que a gente tem aqui embaixo dessa linha entre 0 e 4. Isso aqui é um triângulo, certo? Então o trabalho vai ser igual à área desse triângulo. Área. E isso aqui vai ser igual a... Se vocês lembram, a área do triângulo é a base vezes a altura sobre 2, né? A base... Deixa eu só escrever a fórmula para vocês terem aqui. Vezes a altura sobre 2. O que é a base do... vocês estão me ouvindo ainda? Porque ele falou que caiu a conexão aqui. Um minutinho. Tá, ok. Então a base aqui desse triângulo é 4 metros, certo? 4 metros. A altura disso aqui é entre aqui o topo do triângulo e o 0, que é 6 newtons. Então, 4 metros vezes 6 newtons sobre 2. Isso aqui corta, aqui vai ficar 2. Então, a gente vai ficar com 2 vezes 6, que dá 12 joules, certo? Vocês tiveram alguma dificuldade com essa questão? Essa é bem tranquilinha. É só que tem que saber que dá pra fazer essa coisa da área. A segunda parte dessa questão aqui, ela é um pouquinho mais chatinha, porque daí tem que lembrar daquela questão da relação entre o trabalho e a energia cinética, certo? Porque ele pede aqui a energia cinética da partícula da questão anterior, quando ela está em x igual a 2 metros e x igual a 4 metros. Então a gente tem que o trabalho vai ser a variação da energia cinética, que nem diz naquele teorema que a gente viu na aula passada. Então o que vai acontecer? Essa força ela está fazendo um trabalho, certo? Em cada uma dessas seções aqui. E esse trabalho vai provocar uma mudança na velocidade dessa partícula. Então vai mudar a energia cinética dela. Então o que vai acontecer? Inicialmente, ela está em repouso. Eu acho que ela fala aqui ela fala que está inicialmente em repouso. Então a energia cinética inicial dela, porque isso aqui é a energia cinética final, menos a energia cinética inicial. Como a velocidade é 0, então a energia cinética inicial dela também é 0. Então isso aqui desaparece, certo? Então o trabalho vai ser igual à energia cinética que ela desenvolve. E daí ele pergunta em dois momentos diferentes. Com x é igual a 2 metros e com x é igual a 4 metros. O x igual a 4 metros a gente já tem, na verdade, porque a gente já calculou esse trabalho. A gente calculou na questão anterior. O trabalho para 4 metros é 12 joules, certo? Então, se ao longo desse deslocamento de 0 a 4 ele fez 12 joules de trabalho, então ele ganhou 12 joules aqui. Como era 0 inicialmente, então o trabalho no final desse deslocamento de 4 metros tem que ser 12. E a energia cinética também. Então a gente consegue já descartar algumas possibilidades aqui, certo? E daí a segunda, vocês podem fazer a conta também, calculando só essa área aqui e fazendo de 0 a 2, mas
O mais fácil aqui é perceber que isso aqui é simétrico. Metade do trabalho ele faz até aqui e a outra metade ele faz até aqui, certo? Então isso aqui vai ser metade do total que a gente fez nos 4 metros. Então tem que ser 6 joules. Faz sentido isso? Se ele faz metade do trabalho aqui, metade da área até o 2, depois metade até o 4, então faz sentido que o trabalho que ele fez até o 2 seja metade do que o trabalho total disso aqui, certo? Também, se vocês não quisessem fazer essa lógica, vocês poderiam perceber que não poderia ser 0 aqui no x é igual a 2 metros, porque a gente tem um trabalho acontecendo aqui. Então, tem uma variação da energia cinética, qualquer que ela seja, certo? Então, esse igual a 0 não poderia ser de qualquer jeito. Mas daí é mais para vocês irem percebendo essas coisas para agilizar também, porque se vocês notam que não pode ser isso aqui, daí vocês já tem meia questão feita e não precisam fazer continha, né? Essa questão aqui, ela, dependendo da lógica que vocês fizeram, ela foi muito fácil ou ela foi muito difícil, tá? Mas o que a gente tem aqui? A gente tem 2 pêndulos, x e y, com massas igual a 100 gramas. Isso aqui é importante, tá, gente? Vocês têm que converter isso aqui. Porque a unidade do sistema internacional, ela é quilogramas, tá? Então, 100 gramas, se vocês converterem para quilos, vai ser 0,1 quilogramas, certo? Não esqueçam de fazer essas conversões, porque senão vai ficar bem complicado de chegar na resposta certa depois. E daí os pêndulos, as hastes têm massas desprezíveis, encontram-se no campo gravitacional terrestre. E daí o pêndulo X a gente larga ele de uma altura de 0,2 metros. Em relação aqui a esse nível que ele chegou, tá? E daí ele pede pra gente usar G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Daí, se vocês notaram que esse trabalho que ele fez tem que ser energia potencial gravitacional, porque ele começou com 0 energia cinética e daí depois ele chegou em 0 energia potencial gravitacional. Isso quer dizer que toda a energia potencial gravitacional foi convertida em energia cinética aqui. Então o trabalho que foi realizado é essa energia potencial gravitacional dele. Mas se vocês tentaram fazer com o deslocamento assim e o peso assim, vocês provavelmente viram que fica muito complicado de calcular essas coisas, tá? Porque daí vai ter um ângulo lá com o trabalho e daí esse ângulo vai ficar mudando e daí vocês não vão conseguir fazer a questão, na verdade. Porque o que eles queriam que vocês percebessem é que o trabalho que foi realizado é a variação da energia cinética, certo? Da energia cinética. Que é aquilo igual ao que a gente fez na questão anterior. Energia cinética final menos a energia cinética inicial, que era 0. Isso aqui é 0. Então, o trabalho que ele fez é igual à energia cinética que ele tem aqui quando ele chega para tocar aqui no Y, certo? Só que a gente tem aquela questão da conservação da energia mecânica, né? A energia mecânica inicial tem que ser igual à energia mecânica final. Então, o que vai acontecer é que, inicialmente, a gente tem só energia potencial gravitacional, porque ele está com velocidade 0 e com altura h. Então, a gente tem mgh. E isso que vai ser igual à energia cinética lá, quando ele chega lá embaixo. E isso aqui a gente sabe que é o trabalho que foi realizado por causa que o trabalho é a variação da energia cinética. Então isso aqui é o trabalho.
que foi realizado pela força-peso, no caso. Então, o que vai acontecer é que a gente só vai precisar calcular isso aqui, mgh. Então, mgh, lembrando, vocês têm que converter para quilogramas, tá? Vai ser 0,1 vezes 10 vezes 0,2. Se vocês estão com as unidades todas certas, isso que vai dar joules. 0,1 vezes 10 vai dar 1. Então isso aqui tem que dar 0,2 joules. Alguma dúvida nessa questão, gente? Não, tá. Ok. Então vamos passar para a próxima. Que essa questão aqui, na verdade, eu botei porque ela ajuda a revisar a conversão de unidades, né? Na verdade, a questão em si, ela é relativamente tranquila, só que para fazer as contas ela é meio chatinha, assim. Então o que a gente vai ter? Ele pede para calcular o que é o horsepower, que é uma unidade que se usava lá na época da Revolução Industrial para medir potência, que foi inventada pelo James Watt, que depois deu o nome para a unidade que a gente realmente usa da potência, que é o watt, que ele convencionou que um cavalo, em média, eleva 3,3 vezes 10 na 4 libras de carvão, e daí ele nos dá o valor de como converter de 1 libra para 1 quilo, para quilos, né? A altura de um pé a cada minuto, definindo a potência correspondente como um horsepower, no caso, um cavalo vapor. Cavalo de potência, no caso. E daí, a gente, na verdade, ele pede pra a gente calcular o que é um horsepower em watts. Isso, na verdade, é uma questão de conversão de unidades, mas para isso a gente tem que saber que o trabalho que ele vai fazer aqui, a gente tem o peso dessa quantidade de carvão, então essa força que o cavalo está fazendo tem que ser igual ao peso, tá? Para ele conseguir fazer subir num ritmo constante, assim. E daí, se essa força vai ser igual ao peso, então ela vai ser igual a mg. É igual a mg. Então, o trabalho que a gente tem, lembrando de novo a fórmula do trabalho, FD cosseno do ângulo. Cosseno do ângulo. Aqui no caso, a força está paralela aqui ao deslocamento que a gente está fazendo. A força está para cima, o deslocamento está para cima, então isso aqui vai dar 1. Esse cosseno. Então a gente vai ter só FD. E a nossa força a gente sabe que tem que ser igual ao peso. É mg aqui. Então, com isso, a gente já consegue calcular o trabalho. É só que daí a gente vai ter que converter essas coisas, porque ele está nos dando em libras e pés. E daí a gente vai ter que converter isso para o Sistema Internacional de Unidades, para a gente conseguir chegar em watts, né? Então, isso aqui vai ser igual. A massa que a gente tem é 3,3 vezes 10 na 4. 10 na 4 libras. A gravidade, aqui ele não nos diz para usar 10, tá? Vocês até podem, mas quando eu fui fazer a questão, eu vi que a resposta, ela assume que vocês usaram 9,8, tá? Então, é mais uma coisa pra cuidar. Eu achei meio filha da putice deles. Não vai mudar a resposta, assim. Tipo, se vocês fizerem com 10, vocês ainda vão chegar perto o suficiente da resposta certa. Mas, se vocês fizerem, daí não vai dar uma coisa exata e vocês podem pensar, bah, errei. Na verdade, não. Tá? É só que eles
foram um pouquinho cuzões, nesse caso, de fazer com 9,8 em vez de 10. Mas tamo aí, né? Então, isso aqui é 9,8, na verdade, metros por segundo ao quadrado. Se vocês fizerem isso na prova mesmo, eu recomendo vocês só usarem 10, porque se vocês perderem muito tempo fazendo continhas com isso aqui, talvez não dê tempo de fazer as outras questões e daí é meio bosta, assim. Mas aí vocês têm que lembrar que a resposta que vocês chegaram vai ser um pouquinho maior do que a que ele tá esperando, tá? Tipo, se for uma prova mesmo, vocês façam com 10 e depois só diminui um pouquinho na cabeça de vocês, tá? É só pra vocês terem em mente que vocês estão aproximando daí, no caso. Nesse caso, as alternativas são diferentes o suficiente que vocês não iam errar mesmo fazendo com 9,8 ou 10, assim. E daí a distância é um pé. Um pé. E daí vocês têm que converter isso aqui, né? Uma libra vai ser 0,454 quilogramas. Então vocês vão fazer 3,3 vezes 10 na 4 vezes 0,45. Ai, é difícil. 454 quilos. Daí depois tem o 9,8 vezes 9,8. Eu vou começar a omitir as unidades, porque senão não vai caber aqui. Vezes o 1 pé, que é 0,305 metros. 305. Certo? Daí o que vocês podem fazer para ajudar aqui a simplificar um pouco, porque tem um monte de vírgula e um monte de tem notação científica misturada, daí é meio chatinho de calcular isso aqui. O que vocês podem fazer? Vocês podem pegar 10 na 3 daqui para multiplicar por esse 0,454, porque se vocês multiplicarem por 0,3, vocês vão ficar com 454. Vocês conseguem ver isso, né? Se vocês multiplicarem por 0,3, põe a vírgula 3 casas para lá. Por 10 na 3. E daí vocês vão ficar com 454, que é melhor de trabalhar do que com as vírgulas. E daí pegar o 10 que sobrou aqui e multiplicar para cá, para ficar com 3,05 em vez disso. Então vocês vão ficar com 3,3 vezes o 454 vezes o 9,8 vezes 3,05. Isso aqui já está em joules. Daí outra coisa que vocês podem fazer aqui para aproximar e não perder muito tempo fazendo conta é que 3,3 vezes 3 dá aproximadamente 9,9. Isso é aproximadamente 10, certo? Então dá para fazer mais essa aproximação para cortar tempo, ok? Nesse caso não ia dar uma diferença muito grande, é uma diferença de tipo 0,005, alguma coisa assim. Mas também dá pra fazer isso. No caso, eu vou pôr a resposta só aqui porque eu ainda tenho uma questão que eu quero ver antes da aula terminar. E o nosso tempo tá meio curto. Então deixa eu ver aqui qual é o valor que dá. Dá aproximadamente 4,5. Cara, deixa eu fazer de novo essa conta, porque 3,5 vezes 4,5 vezes... Tá.
fazendo aqui agora, dá 4, 4, 9, 8, 1, 7, 7, 8 joules. Certo? E daí, para achar daí a potência, vocês vão ter que pegar isso aí e dividir pelo tempo, que é de 60 segundos, certo? O objetivo dessa questão eu peguei mais para vocês praticarem essa conversão de unidades, para vocês não se atrapalharem na hora de fazer essas conversões. De, por exemplo, tentar dividir alguma coisa quando é para multiplicar, alguma coisa assim. E para vocês verem como é que dá para aproximar as coisas na hora de fazer as questões, certo? Para cortar tempo. No caso, a resposta daí, se vocês dividirem isso aqui por 60, vai dar E, certo? Vai dar 746. Vocês viram que as contas são chatas, né? É tipo... Eu tive que fazer na hora aqui porque eu tenho as questões feitas aqui e eu tinha feito aproximado antes, por isso eu queria olhar o valor exato antes de dar pra vocês. Mas daí é mais uma questão de estratégia, assim, de não perder tempo fazendo essas contas, porque como vocês viram, nem eu me prestei pra fazer as contas todas na mão, porque elas são complicadas e isso aqui vocês vão acabar errando algum detalhe, certo? Mas, claro, eu tenho que dar pra vocês a resolução bonitinha, né? Então eu calculei aqui. É que, tipo, é muita questão pra fazer, então vocês não têm muito tempo pra gastar fazendo contas assim. Eu achei meio ruim deles de fazer uma questão dessas, porque apesar de ser legal pra ver as conversões de unidade, não é... assim... não é uma questão boa pra uma prova longa, sabe? Essa aqui, ela tá mais... é mais testando se vocês conseguem fazer as contas rápido do que... Mas daí, nesse caso, vocês lembrem, tentem aproximar, tentem ver se tem alguma coisa, tipo, 3,3 vezes 3 dá quase 10, então vamos fazer 10 isso aí, certo? E daí, se não chegar perto de nenhuma resposta, daí vocês entram em parafuso. Eles gostam de torturar um pouquinho. Certo. Vocês tinham alguma outra pergunta dessa questão aqui? Se vocês tiverem alguma dificuldade pra fazer. Que daí a gente vai pra última ali. Bom. Vou passar aqui, então. Essa questão aqui, eu fiquei me perguntando se eu devia pôr na lista, mas é que ela tem um monte de... Eu botei difícil aqui porque ela é uma questão difícil. Tipo, eu bati o olho nela e pensei, eu acho que 75% dos alunos devem ter chutado quando viram essa questão. Porque ela tem tudo que as pessoas não gostam, né? Ela tem leitura de gráfico, tem decomposição de vetor, tem movimento de projétil em 2 dimensões aqui. É toda cheia de coisa complicada. Mas vamos ver que na verdade dá pra fazer usando o que a gente já viu agora nas aulas, certo? O que a gente tem aqui? Ele nos dá o gráfico de um movimento de projétil. Alguém pegou uma bola, chutou, e daí esse aqui é a trajetória que a bola seguiu, certo? E essa bola, ela saiu aqui com uma velocidade, que é esse V0, certo? Cuidado que isso aqui são vetores, tá, gente? Então, quando ele diz que V0 é V0x mais V0y, isso aqui são os vetores. Então, a gente tem essas componentes x e componente y. E daí, ele nos pergunta uma coisa que a gente normalmente não vê em movimento de projéteis, porque a parte de energia a gente vê muito depois disso, daí geralmente
Mas eles resolveram misturar os conteúdos pra ver se vocês sabiam as duas coisas, né? Então é uma questão meio braba, assim. E daí ele pede pra gente completar aqui. Considerando a energia potencial gravitacional igual a zero no solo, e desprezando a resistência do ar, as energias cinética e potencial do projétil no ponto mais alto da trajetória valem respectivamente. E daí ele pede aqui pra gente ver as opções. Então ele quer saber, nesse ponto aqui, quando ele tá lá em cima, começando a cair, qual é a energia cinética e qual é a energia potencial gravitacional. E daí, essa questão tem vários truquezinhos que envolvem os conceitos mesmo. É uma daquelas questões que não tem conta, né? A gente só precisa ver as fórmulas. Eles gostam dessas coisas que não precisa tanto de números. Mas é que daí vocês precisam saber o que está acontecendo bem, assim. E o segredo para essa questão aqui é, na verdade, a conservação da energia, que a gente viu na aula passada, certo? Então a gente tem que a energia mecânica inicial tem que ser igual à energia mecânica lá no topo da trajetória. Vamos chamar ela de energia mecânica final porque é onde a gente quer ver, certo? Então vamos primeiro ver no início, no t igual a zero. Tá? O que a gente tem no t igual a zero? A gente tem que a energia potencial gravitacional é zero, né? Porque ele está no chão, ele nos diz que a energia potencial no chão é zero. Então isso aqui é zero, certo? E a energia cinética é aquela fórmula que a gente viu. É m vezes a velocidade, que aqui no início é o v0, né? A velocidade dele é v0 ao quadrado sobre 2. Então, isso aqui é a nossa energia mecânica total, certo? E daí, ele quer saber lá no topo. O que a gente vai ter aqui, tá? Primeiro, vamos achar a energia cinética, tá? Aqui no topo, o que está acontecendo, tá? Quando ele chega aqui em cima, ele para de subir e começa a descer, certo? É quando a velocidade inverte a direção dela. A velocidade vertical, no caso. Então, o que vai acontecer é que a velocidade em y aqui, a velocidade vertical é zero, certo? Porque é o ponto onde ele inverte. Então, é o pontinho onde ele parou lá em cima e daí vai começar a descer. Então, a velocidade em y vai ser zero, certo? Mas, se vocês lembram lá do movimento de projéteis, isso aqui, a velocidade horizontal, ela continua a mesma, né? Porque não tem nenhuma aceleração horizontal, ela tá só indo, assim. O movimento de projétil é um movimento que ele é um MRV na vertical, porque tem a aceleração da gravidade, e um MRU na horizontal. Então, a energia cinética vai ser aqui só que tem na velocidade horizontal, que é a mesma. O Vx é igual à velocidade inicial em x que ele tinha. Então, a energia cinética é m v0x ao quadrado x sobre 2. Então a gente já consegue descartar algumas coisas, né? Porque, na verdade, a gente já resolveu a questão, mas eu vou fazer a parte do... Porque se vocês percebem que não pode ser zero aqui, porque o Vx ele continua indo para a direita, então não pode ser zero. E também não pode ser a velocidade inicial toda, porque a velocidade em Vy ela é zero naquele ponto. Então na verdade a gente já resolveu. Mas se vocês verem, na verdade, a energia potencial gravitacional daí, que é a segunda parte, ela vai ser a energia mecânica, que é o mv0 ao quadrado,
sobre 2, menos, que é menos a energia cinética aqui, que é o m v0x ao quadrado sobre 2. E daí é uma coisa de decomposição de vetores que é meio dificilzinho, assim. Por isso que eu queria fazer com vocês para relembrar como é que faz essa parte. Porque se vocês lembram lá, vocês têm o vetor aqui, o V0, V0x e o V0y. E isso aqui, se vocês fizerem Pitágoras, vocês têm aquela relação de soma de vetores para achar qual é o tamanho do V0 aqui. Isso aqui vai ser igual a V0x ao quadrado mais V0y ao quadrado. Isso aqui é x. Então o V0 ao quadrado menos V0x ao quadrado vai dar o V0y. Então a energia potencial gravitacional está relacionada com o V0y. Mas essa aqui era uma questão bem difícil, assim. Por isso que eu marquei ali, já para vocês saberem e não surtarem, certo, gente? Mas eu queria fazer porque ela ajuda bastante a revisar esses conteúdos e a ver como que a gente consegue fazer coisas com energia cinética e energia potencial gravitacional, certo? Então isso aqui é m v0y ao quadrado. Mas é uma questão bem difícil, assim. Algum de vocês tentou fazer, porque ela é meio complicadinha. E eu tô muito atrasada. Desculpa, gente, eu não vi que já tinha passado do horário. Não te preocupa, Sora. O professor de matemática teve um problema técnico no computador. Ah, tá. Tranquilo, então. Mas vocês conseguiram entender o que eu fiz aqui? Porque, na verdade, se vocês conseguissem lembrar aqui que a velocidade em y era 0, e daí a velocidade em x ela é a mesma sempre, lá do movimento de projéteis, vocês conseguiram resolver a questão sem fazer toda essa parte chata de lembrar do... ela é meio chatinha. Eu vou ver se eu consigo... Eu acho que a monitora vai fazer uma resolução escrita para vocês daí, se vocês quiserem revisar daí. Mas é uma questão do tipo... cuzona, assim. Então não se preocupem se tá difícil. Essa daqui eu acho que a taxa de acertos foi tipo muito perto de 20%. Assim. Então a maior parte das pessoas chutou essa. Mas é só pra mostrar pra vocês que dá pra fazer isso com o que vocês sabem do conteúdo. Assim. Deixo que vocês parem e analisem uma coisa de cada vez, no caso. Mas, no caso, o que vocês tiveram mais dificuldade aqui? Foi de ver a coisa da energia cinética? Ou foi uma coisa mais de, tipo, não lembrar direito de movimento de projéteis ou alguma coisa assim? Que eu não sei se o Matheus chegou a revisar isso com vocês. Eu imaginei que fosse uma coisa assim. Porque a questão da conservação da energia, ela é relativamente ok. A energia mecânica inicial tem que ser igual à energia mecânica final, mas daí tem que ter a sacada de que a velocidade em x ali, ela ainda tá acontecendo. Ela continua igual no movimento todo, né? Porque depois que tu percebe isso, primeiro que já dá pra eliminar, vocês já chegam na alternativa certa direto. Mas também vocês precisariam para calcular a segunda parte.
Eu não sei como é que eles vão fazer agora essa prova. Porque é meio... Normalmente a URGS tem uma estrutura muito regular, assim. As provas tu consegue ver direitinho, vai cair uma questão disso, uma questão disso, uma questão disso, sabe? Daí eu não sei como é que eles vão fazer esse ano, mas... Mas eu acho que vocês estão indo bem, assim. Mas isso, vocês fiquem calmos, tá? Porque essa é uma das questões mais difíceis que eu achei do conteúdo, tá? Não vai ficar mais difícil que isso, com certeza. E normalmente as questões são bem mais tranquilas que isso. Geralmente é uma questão bem mais parecida com aquela segunda da lista, que é tipo... Ou uma coisa dessas assim, de só calcular, sabe? Que é bem mais tranquilo. Mas aí, se vocês esbarrarem numa questão que nem essa última, vocês primeiro façam todo o resto, tá? Todas as questões que vocês consigam, e daí, se sobrar tempo, vocês peguem essa e tentem destrinchar, mas também não percam muito tempo nas questões super difíceis e foquem em acertar as que vocês estão mais tranquilos, assim. Daí, se ficar nervosa, levanta, toma uma aguinha, respira uns 5 minutos pra limpar a cabeça, porque também dá um branco, às vezes tu bate o olho nisso aqui, tu fica, meu Deus, o que eu faço agora? Então, eu vou liberar vocês, eu não sei se o professor já conseguiu lá abrir a sala, mas vão lá. E boa sorte, tá, gente? Eu acho que vocês estão super bem preparados, tá? Então não se estressem muito. Descansem, assim, não fiquem super estudando todas as horas do dia, porque senão vocês vão chegar lá na prova cansadaços, certo? Então, respirem fundo que vocês trabalharam muito duro esse ano, então eu acho que vocês vão ir bem. Certo? Boa sorte, então, gente. Tchau, tchau.